Olá pessoal, bem-vindos a mais uma apresentação da Insys Tecnologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Insys CRM. Vamos falar sobre resolução de problemas. Dentro das empresas de prestação de serviço nós temos alguns problemas que são comuns, né, a todo tipo de negócio. Um bastante comum está relacionado a controlar as vendas, o gerenciamento e controle das atividades comerciais. Tem a ver com cadastro de prospects e clientes, geração e acompanhamento de propostas, envio de propostas por e-mail, depois o acompanhamento e o follow-up, né, relativo a essas propostas, e também o gerenciamento das atividades, de um modo geral, da equipe da área comercial. Agenda de vendedores, disponibilidade, enfim, todos aqueles problemas que já se conhece, né, relativos à área de vendas, né? Um outro problema também bastante comum é gerenciar o pós-venda. Gerenciamento e o atendimento a chamados de clientes, chamados que podem ser direcionados para um helpdesk, para atendimento interno, por telefone, ou ainda chamados que geram uma ordem de serviço, né? Onde é necessário mandar técnicos a campo para a solução do problema do cliente. Toda aquela parte de gerenciamento também de agenda dos técnicos, gerenciamento das atividades que estão sendo desenvolvidas, controle de qualidade relativo a isso. Então são problemas bastante importantes nas pequenas empresas de prestação de serviço e que tomam grande parte do tempo em virtude da importância desse tipo de demanda. O que nós sugerimos como solução, né, para essa situação? Primeiramente, focar no prospect e no cliente. Sempre, quer dizer, toda empresa gira em torno dos seus clientes, gira em torno dos seus prospects e, claro, todas as atividades seguem no intuito de atender as demandas que venham dali, né? Então, na parte de comercial, por exemplo, a solução está no gerenciamento das propostas, orçamentos e controle de follow-up. O Insys CRM também permite um gerenciamento completo de atendimento, atendimento de chamados, atendimento de ordem de serviço, de maneira bastante simples e rápida, gerando o protocolo quando necessário, fazendo o envio desses protocolos por e-mail e mantendo um registro dessas atividades dentro da base de dados, de maneira que qualquer uma das áreas da empresa possa consultar isso facilmente. Cria-se um histórico, claro, né, com todas essas informações. Dentro desse histórico, além de chamados e ordens de serviço, a gente pode também armazenar todas as informações relativas a telefonemas, tanto aqueles que a sua equipe eventualmente fez para um prospect, um cliente, ou aqueles telefonemas que o prospect e o cliente fizeram, fazendo solicitações, reclamações e sugestões, tudo isso armazenado de maneira centralizada. Também e-mails e agendamentos. Então, todos os e-mails que foram trocados, você centraliza tudo isso dentro da aplicação, de modo que, se o cliente entrar em contato precisando de informações a respeito daquela solicitação, qualquer uma das áreas da empresa consegue controlar isso. Inclusive, estendendo um pouco mais para agendamentos, onde é possível saber para cada um dos clientes ou prospects quais são os agendamentos, com que técnicos ou com que profissionais da área de vendas aquele agendamento está relacionado. De maneira bastante simples, em questão de um minuto você consegue ter uma visão bastante ampla sobre todas essas questões relativas ao seu prospect ou seu cliente. E toda a parte de gerenciamento também. Quando consolida todas essas informações, você consegue gerenciar de uma maneira bastante mais efetiva a equipe comercial e a equipe técnica, de modo a otimizar o tempo desses profissionais, conseguindo trabalhar com equipes menores, mas de maneira bastante eficiente, e evitando o desperdício de tempo tanto da equipe quanto de quem estiver controlando ou gerenciando os trabalhos das equipes. Pensando em vendas, imaginemos que nós estejamos vendendo. Um exemplo simples, vamos dar aqui, de fluxo operacional dentro da área de vendas, que acontece com a maioria
das empresas, né? Você tem lá o seu prospect, o seu cliente cadastrado no sistema, tem lá a informação, a partir dessa informação você inicia um trabalho de prospecção, seja ele por telefone, por e-mail ou através de uma visita pessoal. A partir daí se desenvolve toda uma apresentação ou do produto ou do projeto que se queira vender nesse processo de prospecção. É gerado um orçamento ou uma proposta. Essa proposta acaba sendo enviada para esse cliente por e-mail, costumeiramente, né? Depois de um tempo se faz um follow-up dessa proposta que está em campo, para saber quais são os sentimentos do cliente com relação àquilo, o que pode ser trabalhado no sentido de tornar aquela proposta uma venda efetiva. E aí, claro, uma última negociação, eventualmente tratativas a respeito de desconto, ou então melhoria naquela proposta, a depender da necessidade do cliente, né? E aí sim, o fechamento. Aqui nós estamos falando de um fluxo bastante simples. Obviamente que esse fluxo ele pode receber inúmeros outros cubos como esse aqui, onde você, claro, vai e volta dentro de uma mesma situação, mas claro, pensando aqui nesse modelo bastante simples, cada uma dessas situações gera um registro. Cada um desses registros gera um histórico que fica ali armazenado e depois você tem a possibilidade de consultar isso para saber como é que está a evolução do processo de prospecção. O que está acontecendo dentro daquele processo que está ou não permitindo chegar ao fechamento do negócio em si. Tudo isso de maneira bastante simples, sem tomar mais tempo dos profissionais envolvidos. Um vendedor em questão de minutos consegue gerar uma proposta, enviar por e-mail. É realmente simples. E claro, toda essa informação fica armazenada para uma consulta futura, inclusive para responder dúvidas do cliente a respeito do que foi tratado mesmo naquela outra oportunidade em que falamos, ou ainda o vendedor que estava tratando aquele assunto saiu de férias ou ficou doente, ou saiu da empresa por qualquer motivo, outro profissional consegue acessar o sistema e identificar onde foi que aquele fluxo parou e a partir dali retomar o trabalho, continuar atendendo o cliente normalmente. Um outro exemplo bastante interessante tem a ver com atendimento, o atendimento de pós-venda. Da mesma maneira que acontece lá na venda, lá no pré-venda, no atendimento de pós-venda também sempre cria-se um fluxo operacional. E aí, claro, esse fluxo ele pode ser bastante simples ou, dependendo do negócio, ele pode evoluir para modelos bastante complexos. Mas vamos pensar num modelo simples ainda aqui. Imaginemos o seguinte: temos ali o cliente, esse cliente faz um chamado, fazendo uma requisição lá de que ele está com problema num equipamento ou então está precisando de um atendimento. Esse chamado gera uma informação interna e uma equipe faz uma primeira análise disso. Com base nisso, é feito um diagnóstico do problema. Esse diagnóstico pode estabelecer que aquele problema se resolve ali apenas com uma orientação por telefone, portanto esse chamado é fechado e daí se encerra o ciclo, ou não. Isso pode ser muito mais complexo. Através do diagnóstico se entende que é necessário abrir uma ordem de serviço para enviar um técnico a campo para atender aquela necessidade, aquela demanda. Enfim, esse técnico vai a campo, identifica lá quais são os problemas, resolve o problema do cliente, fecha aquela ordem de serviço. Uma vez que isso está fechado, se encerra o fluxo tanto da ordem de serviço quanto do chamado daquele cliente, e ele pode ou não, a depender da política interna da empresa, a cada passo desse receber por e-mail um protocolo informando como é que está a evolução daquele primeiro chamado que ele fez. Ele não precisa ficar ligando na empresa para saber o que está acontecendo. Ele é informado a cada novo passo que é dado, a cada nova interação que é feita no sistema. E claro, isso acontece desde que na configuração seja determinado assim e a empresa entenda que o cliente precise dessa informação. Caso contrário, ela fica armazenada lá no banco de dados e através de uma interação pessoal,
quando o cliente precisa esclarecer dúvidas a respeito do chamado dele, um profissional em questão de segundos consegue verificar todo esse histórico, né? E aí, claro, se faz o fechamento desse chamado. Isso pode também, no final do processo, ter uma área de controle de qualidade que faz toda uma validação de tudo aquilo que aconteceu no atendimento daquele cliente, de modo a garantir que em situações futuras aquele atendimento possa ser feito de maneira bastante mais rápida, né? E também que se possa minimizar tudo aquilo que estava gerando aquela necessidade. Às vezes um defeito de fabricação ou então uma instalação num determinado ponto que não foi bem realizada. Então é feito todo um controle de qualidade para fazer com que aquele tipo de chamado não aconteça novamente. Ou se acontecer, seja minimizado e que o atendimento aconteça de maneira bem mais rápida, de modo a garantir que o cliente tenha lá a sua demanda sempre atendida. E aí vem a pergunta, né? Mas por que insiste CRM? Quer dizer, existem tantas soluções no mercado de CRM e de atendimento para ordem de serviço, enfim. Bom, basicamente porque é uma solução sem frescura. Só tem o que realmente interessa. Então, se a empresa é pequena ou se a empresa é um pouco maior, se ela tem apenas 3 usuários ou se ela tem 100 usuários espalhados pelo Brasil inteiro, é absolutamente sem frescura. Tem o que precisa ter para atender a necessidade de gerenciamento de vendas e de pós-vendas. É uma solução barata, sim, e custa pouco, claro. Levando-se em consideração que existem empresas que têm um volume bastante grande de demanda por informação e controle de informação, mas ainda assim são empresas pequenas, com 2, 3 funcionários ou com meia dúzia de profissionais e que operam dentro de um custo bastante enxuto, em si CRM cabe dentro dessa necessidade. E claro, mesmo aquelas empresas que são um pouco maiores, que têm uma operação um pouco mais sofisticada, também acabam tendo acesso a soluções mais sofisticadas, mas ainda assim a um custo bastante atraente. É simples, ele vem pronto para usar em poucas horas. Na sua versão online, ele fica disponível em poucas horas para uso. Eventualmente, numa instalação dentro da estrutura do cliente, aí claro, vai depender da disponibilidade de servidores, mas é bastante simples de implementar. E claro, é uma solução bastante forte. Ela é pronta para crescer com a empresa, já está pronta para empresas que já cresceram, para atender a demandas muito mais complexas, claro. E isso, obviamente, depende de uma análise, levantamento para entender qual que seria esse formato, qual que seria essa necessidade. E claro, em si, CRM está pronto para se adequar a diversos tipos de segmentos e de demandas em diversas áreas de atendimento relativos sempre a empresas de prestação de serviço com foco em vendas e atendimento. Toda a interface ela é composta por gráficos de simples visualização, painéis de gerenciamento, de modo que o usuário consiga, numa batida de olho, entender o que está acontecendo dentro dos processos da empresa, de maneira mais rápida e simples, de modo a ganhar tempo e conseguir fazer com que os profissionais tenham tempo para cuidar efetivamente do cliente, cuidar do negócio, fazer com que a ferramenta de tecnologia, na verdade, seja uma ferramenta de apoio e não mais um fator de burocratização do processo. Bem, essa é só uma apresentação básica a respeito do tipo de problema que o Insiste CRM pode resolver. Claro que existem muitas outras informações e variáveis, já que nós estamos falando de uma solução que é bastante abrangente e cobre diversas áreas da empresa. Mas enfim, se houver alguma
dúvida, alguma sugestão ou esclarecimento, por favor, visite nosso site, entre em contato conosco ou assista alguns dos nossos outros vídeos que vão estar explicando aí cada um dentro de uma área específica, financeiro, estoque, uma visão um pouco mais técnica do que a ferramenta proporciona. Muito obrigado a todos e até logo.